Boa tarde, pessoal. Hoje estamos com um convidado especial, o querido senhor Nilo Peçanha, e entrevistadores aqui sou eu, Henrico Bergamo, e junto comigo está o... Arthur Vargas, né, um renomado apresentador de podcast, modéstia à parte, lógico. A gente está aqui com o Nilo Peçanha, o Henrico já falou já, e a gente tem uma série de perguntas para fazer para ele, né, que a gente quer entender melhor os ideais dele, né, na questão da presidência. E também dizer que é uma honra ter conosco aqui para essa entrevista também. Meus caros amigos, o prazer é todo meu em participar dessa conversa histórica. Vamos começar relembrando um pouco sobre o contexto da política da época. E o Brasil no início do século XX estava imerso, que ficou conhecido como o período de oligárquico. Como o senhor enxergava essa estrutura política, características desse período? Bom, a estrutura política oligárquica, ela foi marcada pela predominância dos interesses das elites agrárias, concentradas principalmente na região sudeste. Essas oligarquias, representadas pelos grandes fazendeiros e cafeicultores, exerciam um controle quase absoluto sobre a política nacional. Através do famoso café com leite, né, gente? Uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, onde os dois estados faziam uma aliança para se favorecer, para uma aliança mútua onde os dois conseguiam benefícios, né? Então, sobre essa República do Café com Leite, tal estrutura, embora tenha contribuído para certa estabilidade política, também foi responsável por perpetuar desigualdades sociais e econômicas que afligem o nosso país. Então, essa política do café com leite incluía somente as elites dos estados de Minas Gerais e São Paulo e acabou deixando muita gente fora, onde a desigualdade social se encontrou muito grande nessa época. E, cara, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante para poder fazer para ti, que eu queria saber se você sabe me dizer sobre isso. Que durante seu mandato ocorreram diversos movimentos sociais, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, sabe? E como o senhor encarava esses movimentos, sabe? Você defendia, você via como uma ameaça, a ordem estabelecida? O que você achava disso? Bom, é importante compreender que, que esses movimentos sociais eles surgiram como uma resposta legítima às injustiças e abusos sofridos pela população. Embora eu prezasse pela manutenção da ordem, não posso ignorar as condições humanas enfrentadas pela maioria da população brasileira. Portanto, eu via tais movimentos como um sintoma das profundas desigualdades sociais que assolavam o nosso país. Em vez de reprimi-los, eu buscava meios de dialogar e encontrar soluções que atendessem às demandas da população dentro dos limites da lei. É assim, ó, o Henrico perguntou, mas agora vem as minhas perguntas, né? É assim, ó, é que muitos atribuem os governos da época, né, a um suposto progresso econômico, né? Especialmente na base da agricultura. E como um membro ativo desse grupo político, né, o que o senhor defende desse progresso econômico da época? É inegável que houve um crescimento econômico durante meu mandato, especialmente no setor agrícola. O café brasileiro ele consolidou sua posição como principal produto de exportação. Ele que trouxe diversas divisas para o país. No entanto, a gente tem que reconhecer que esse progresso não foi uniforme e muitas vezes ele se deu a uma custa exploração dos trabalhadores rurais e a manutenção de um sistema injusto de distribuição de terras. Como representante do povo, meu compromisso era com o desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e que beneficiasse todos os brasileiros, não apenas a elite privilegiada. Durante a sua gestão, o senhor enfrentou algumas oposições políticas e como o senhor, encarava os opositores, no caso? Como vocês bem sabem, a oposição política é uma parte fundamental de qualquer sistema democrático saudável. No entanto, eu preciso distinguir entre a oposição legítima e manobras políticas calculadas para minar o governo. Infelizmente, nesse tempo, eu enfrentei oposição de ambos os tipos. Muitos de meus opositores, influenciados por medidas em prol do povo,
e medidas por interesses particulares buscavam destabilizar meu governo e impedir medidas em prol do povo que fossem implementadas. Minha principal acusação contra esses opositores seria de colocar seus interesses pessoais acima do bem-estar da nação. Aí, senhor Nilo Peçanha, pô, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente, né? É de um repertório de conhecimentos, assim, ó, enorme, entendeu? Que a gente fica agradecido que o senhor tenha compartilhado com a gente, sabe? Com certeza acrescentou no nosso vocabulário, nossa inteligência, entendeu? Então, era isso, pô, muito obrigado aqui, contar com a sua presença aqui no podcast, né? Acho que o Henrique quer dar uma palavra pro senhor também. A gente fica muito agradecido pela sua participação e espero que tenha gostado do nosso podcast, tá bom? Como o Arthur disse, e ficamos muito honrados com a sua participação. Agradeço muito. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de poder lembrar e refletir sobre os desafios e conquistas da minha gestão. Que possamos aprender com o passado para contribuir com um futuro mais próspero para todos os brasileiros.